Mas a gente começa sempre falando sobre a nossa saúde. Eu acho que saúde é primordial, a gente tem que ter saúde, e saúde em todos os sentidos, né? Tem gente que acha que a saúde é só aquela doença que acomete um órgão principal, um órgão que tem uma função séria no nosso organismo, mas na verdade saúde é tudo, que envolve desde a cabeça até o pé é saúde. E a gente vai falar hoje sobre uma mente sã. Na verdade a gente vai entender também hoje o que é uma mente não sã. A gente vai falar sobre psicopatia. Psicopatia, de acordo com as pesquisas, é uma anomalia psíquica de transtorno de personalidade. O psicopata não tem os medos que dariam a esse indivíduo um senso do bem e do mal, como o medo da desaprovação social, como o medo da humilhação ou o medo de que restringam suas más ações. É importante conhecer a psicopatia e saber reconhecê-la para que a gente saiba quando estamos diante de alguém que pode ameaçar a nossa segurança, né? É um assunto sério, é um assunto delicado, mas quem vai nos ajudar a conduzir esse assunto e para a gente também entender melhor é o Dr. José Eduardo Pereira Nora, que é médico psiquiatra pela USP, diretor da clínica Prisma. E já está aqui, inclusive, se você quiser participar, enviar uma dúvida. Às vezes você tem uma dúvida nesse assunto delicado, participe. 0 operadora 11 2202 8432. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Bom Obrigado, falar sobre esse assunto, que é um assunto tão sério que envolve tanta coisa, né? Verdade. Então vamos lá tentar falar um pouquinho. Então, o psicopata não tem medo de nada, né? Ele não tem medo de consequência, ele não tem medo da aprovação do outro. Não, ele age de forma fria, de forma calculista e pensando sempre na realização dos seus desejos. Tá, e esses desejos sempre são maus? A psicopatia ela tem graus, né? Os casos mais graves das psicopatias, que são esses que às vezes a gente vê em noticiários de televisão, realmente são pessoas que agem 24 horas por dia pensando em fazer maldade. Mas isso é uma porcentagem muito pequena, né, da população. A maior parte dos psicopatas, né, de uma forma geral, está aí com a gente, e a gente, às vezes, conosco nem sabe. no dia a dia. E às vezes a gente nem sabe. Um psicopata de grau leve poderia ser comparado ou sinônimo de um egoísta? Ele é também egoísta. Ele é também egoísta. Com certeza ele é egoísta, ele é autovoltado. Ele está sempre preocupado em usar as pessoas como objetos, usar as pessoas como parte integrante do seu plano pessoal de sucesso, de reconhecimento, enfim, de condução de vida. Mas não é só egoísta. Ele, além de egoísta... Além disso, porque o egoísta, quando a gente utiliza o termo egoísta, nós estamos dizendo que a pessoa, de alguma forma, ela consegue ainda, em alguns momentos, sair de si para olhar para o outro e perceber o outro, quando você chama a atenção, quando você mostra. Quer dizer, tem esperança para o egoísta. Agora, o psicopata, ele realmente não tem, falta a ele a empatia. Tá. Então, deixa eu tentar entender a origem da psicopatia. Ela vem com o ser ou ela é desenvolvida durante a fase de crescimento, da educação e do convívio social? Não, normalmente ela se desenvolve com o tempo, né? Quando nós psiquiatras usamos o termo transtorno de personalidade antissocial para definir os ditos psicopatas. Para definirmos esse transtorno, existem uma série de sintomas, vamos dizer assim, né? Que quando reunidos todos eles, ou grande parte deles numa pessoa, então é fechado o diagnóstico. Normalmente, a gente chama de personalidade antissocial ou psicopata aquele indivíduo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo dentro dessas características. Normalmente são pessoas que tiveram uma história muito difícil, né? Muitas vezes sofreram abusos, às vezes não abusos físicos, mas abusos emocionais, e acabaram então se
isolando, colocando-se à parte da sociedade no que diz respeito ao relacionamento interpessoal, à percepção do outro, ao cuidado com o outro. E eles não possuem esse cuidado, que é o que a gente chama de empatia. Então, a psicopatia é mais comportamental. Não existe um processo químico deficiente ou diferente nesse cérebro? Essa pergunta é importante. Por quê? Porque há estudos que já mostram que a mente do psicopata, de uma forma geral, ela é diferente da mente do ser humano comum, vamos dizer assim. E existem estudos que conseguem agir em determinadas áreas do cérebro, por exemplo, produzir sinteticamente um efeito semelhante ao da personalidade antissocial. Por exemplo, pacientes que são dependentes químicos, que é o que eu normalmente lido na minha prática diária. Eles muitas vezes eram pessoas ótimas, responsáveis, tranquilas, que se relacionavam bem. E, de repente, num outro momento, você vê essa pessoa agindo, muitas vezes, de forma agressiva contra os próprios familiares. O que aconteceu no cérebro dessa pessoa? Existe uma região no córtex cerebral frontal e pré-frontal que é responsável justamente por essa questão: moralidade, percepção do outro, empatia, noção de certo ou errado. E a própria droga, ela vai tirando do sujeito, através da perda dessa conexão de função cerebral, ela vai tirando do sujeito essa condição. Então, o paciente, o antissocial propriamente dito, com certeza algo no cérebro dele não funciona bem. O que não o exime das suas responsabilidades. Com certeza. Mas agora, existe um exame que possa comprovar isso? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Todos esses estudos são muito experimentais, são feitos mais a nível de pesquisa, realmente. Ok. A psicopatia tem cura? Não tem. Não tem cura? Não tem cura. Uma pessoa que é psicopata vai ser para sempre, mas ele pode controlar essa psicopatia? Como eu te disse, tem graus, né, de psicopatia. Então, em alguns desses graus, em graus mais leves, vamos dizer assim, nós podemos submeter a pessoa a algum tipo de tratamento, uso de medicamento para controlar alguns sintomas, psicoterapia, com enfoque em relações interpessoais, e ele pode ter, então, controlada a sua sintomatologia. Agora, dizer que existe cura é muito difícil. Ok. A primeira pergunta é da Maria da Glória Viana, ela é de São Paulo. Ela pergunta: a pessoa que tem esquizofrenia pode ser um psicopata? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos visto até na mídia, tanto do Brasil quanto no exterior, às vezes aparecem relatos de pacientes que atiraram numa multidão e tinham esquizofrenia. Na realidade, a esquizofrenia ela é uma doença psiquiátrica das mais graves. E ela pode cursar com sintomas que a gente chama de delírios produtivos. Então, a pessoa começa a acreditar na cabeça dela que as pessoas estão contra ela, que existe um verdadeiro complô contra ela. E aí ela, muitas vezes, ainda que numa quantidade pequena de casos, ele começa a viver dentro daquele delírio, então ele vai se armar contra aquelas pessoas que o querem ver morto na cabeça dele. Então ele comete atos antissociais. Se ele não é adequadamente tratado, ele comete atos antissociais. Mas ele não é um psicopata, ele não tem uma personalidade antissocial. Ok. A Marília Gomes Leonardo, ela diz: boa tarde. Uma pessoa que compra compulsivamente no nome de outra pessoa, convivente na mesma casa, sem se preocupar com as consequências e ainda não admite que o outro, de alguma forma, o beneficiou, eu acho que, ao contrário, né? Eu acho que prejudicou, pode ser considerada um psicopata? Ela tem provavelmente um sintoma, um transtorno do comprar compulsivo. Tá? E toda pessoa compulsiva, ela, em algum momento, ela pode ter um sintoma, né, que se encaixa dentro de um ato antissocial. Por quê? Para continuar na compulsão dela, ela vai começar a se utilizar de artifícios. Então, ela mente para ela fala de uma outra forma para outra, ela omite aqui, ela pega
aquilo que não é dela justamente para sustentar essa compulsão. Então, ela também não se encaixa dentro de um quadro maior de psicopatia, mas ela tem sim um sintoma antissocial que precisa ser tratado. Normalmente, nesses casos, quando você trata a compulsão, automaticamente esse comportamento antissocial ele também é tratado. Perfeito. Porque ele é secundário a um quadro principal. Quero trazer esse assunto um dia aqui. Vou gostar muito de te receber, para a gente falar sobre venho, compulsões e tentar ajudar as pessoas que estão em casa, né? A Marília Gomes Leonardo, ela mandou outra pergunta. Um dependente químico que furta bens da própria casa para o consumo de drogas é um psicopata? É a mesma situação. Não é que ele não seja. Pode ser que ele seja um psicopata ou... a gente não gosta muito dessa palavra. Nós usamos uma personalidade antissocial. Então, pode ser que ele tenha uma personalidade antissocial e tenha se envolvido com drogas, se tornou um dependente químico, que, aliás, é muito comum. Mas, de novo, o diagnóstico diferencial precisa ser feito. Muitas vezes, esse comportamento antissocial ele é secundário ao quadro de dependência química, que também é um quadro compulsivo. E quando nós tratamos esse quadro e ainda não houve uma deterioração cerebral por parte da droga, normalmente esse comportamento antissocial ele é corrigido. Ok. A Luciana Gomes gostaria de saber se, quando acontece de um psicopata fazer muito mal a uma criança e esse psicopata é parente próximo, se é possível comprovar judicialmente, somente com as atitudes, que essa pessoa é um psicopata e afastar dessa criança? Com certeza. A gente experimenta na prática clínica, eu estou me lembrando aqui de um caso, por exemplo, agora recente, onde o próprio pai abusava inclusive sexualmente da própria filha. Isso, além de um quadro, aí tem que fazer o diagnóstico diferencial, pedofilia, mas existem componentes antissociais importantes. À medida que qualquer pessoa, seja da família ou, no caso, foi o juizado, o pessoal do Conselho Tutelar, entrou em contato com o juizado, o juiz automaticamente ordenou a separação do pai. O pai precisou sair de casa e a família foi cuidada, a esposa, a criança, e o pai até hoje, pelo que eu me lembro, ele ainda não foi liberado o retorno dele à família. Oclácia Tibúrcio, ela é de Bauru. Ela diz que tem um filho de 31 anos que já foi usuário de drogas. Ele tem problemas de relacionamento. Ele se casou em outubro e toda vez que ele briga, ele não se controla. Já tentou até se cortar. Qual é o tratamento? Provavelmente ele tem também um transtorno de personalidade, tem uma dificuldade no controle do impulso. Em geral, é necessário um tratamento conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai medicar, vai coordenar o trabalho, vai trazer algumas orientações e os psicólogos ou o psicólogo vai trabalhar na melhoria das relações interpessoais, na melhoria do comportamento, né, na diminuição desses atos mais impulsivos. Isso pode ser proveniente do uso de drogas? A droga pode afetar uma área do cérebro e isso ser para sempre, mesmo que a pessoa pare de usar? Pode ser proveniente do uso de drogas ou pode ser que antes ele até já era assim e isso, inclusive, facilitou a iniciação ao uso de drogas e aí, com o tempo, usando a droga, houve piora do quadro. Então, mas é possível de tratar, sim. A Amanda Freire diz que tem um colega de trabalho que é muito fechado, não se relaciona com ninguém, troca raras palavras com os colegas, por isso demonstra poucas emoções. Isso é um sinal de psicopatia ou apenas uma forte timidez? Em geral, o psicopata, ele não é uma pessoa tímida, ele não é uma pessoa pouco carismática, muito pelo contrário. O psicopata, de uma forma geral, ele é carismático, ele é envolvente, ele é sedutor. Ele finge que tem emoção? Ele finge. Mas ele não tem? Ele não tem, mas ele finge muito bem. Ele finge que tem emoção. Muito articulado, conversa muito bem, demonstra, até certo ponto, entender o que aquela pessoa está passando. Agora, doutora, a gente até conversou isso aqui outro dia sobre a possibilidade de a gente mudar atitudes, né? E a sugestão que nós recebemos, eu até achei bem interessante, é que a gente, por exemplo, para mudar, de repente ser uma pessoa mais carinhosa, eu posso, durante um tempo, me propor a ser mais carinhosa, mesmo que seja um fingir ser mais carinhosa. Eu vou fingindo que sou mais carinhosa até que eu fico mais carinhosa.
Com um psicopata isso não acontece? Então, se ele finge que tem emoção, se ele finge que ele é amigo, se ele finge que ele é companheiro, ele não pode realmente, num determinado momento, ficar essa pessoa amorosa? Nesses quadros mais graves é muito difícil, mas nos quadros intermediários, sim, ele vai... muitas vezes a gente trabalha dessa forma, olha, começa sem vontade, começa sem querer, começa a praticar. Às vezes a pessoa vai praticando, sentindo que aquilo não é dela, que ela está fazendo algo obrigado, que é o que a gente chama de ego distônico. Com o tempo, com a prática, com o comportamento, há uma chance dela introjetar, então, aquele comportamento como sendo dela, começar a perceber o outro, começar a criar pelo menos um pouco de empatia. E aí esse comportamento passa a ser dela. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Coisa que um psicopata não consegue fazer. Não faz. O Luiz Bastos é de Cuiabá, no Mato Grosso, ele diz: meu irmão sempre mentiu muito para ter o que interessava a ele, sem se preocupar em magoar os outros. Ele parece muito insensível às emoções de quem está ao seu redor. Sua frieza não tem limites. Ele já teve um diagnóstico de possível psicopatia. Eu gostaria de saber se isso tem algum tratamento. Como eu disse, o tratamento ele é muito longo e muitas vezes é frustrante para a família. Porque a família vem para o tratamento com uma expectativa de que aquele comportamento, aquela forma de agir seja resolvida, Cláudia. E não existe como um psiquiatra, um psicólogo, uma equipe terapêutica tratar de uma forma a mudar totalmente aquela pessoa. Agora, se o tratamento for bem feito, com certeza ele vai evoluir. Ele vai melhorar, ele vai começar a perceber algumas das consequências daquilo que ele está fazendo e aí ele vai, então, aos poucos mudando o seu comportamento. Ok, mas é possível, existe a possibilidade. Agora, como a terapia, quem vai ser tratado precisa querer esse tratamento ou pode mesmo contra a vontade? Em geral, os resultados terapêuticos para quem deseja o tratamento são melhores. Mas o portador de personalidade antissocial, normalmente ele não vai querer ser tratado nunca. Por quê? Porque ele não tem problema. O problema está sempre no outro. É sempre o outro que não está satisfazendo as vontades dele. Então, normalmente ele vai, num primeiro momento, levado mesmo por familiares ou por alguma consequência de algo que aconteceu, ele ficou temeroso, com medo, ou ele leu em algum lugar e ele chega preocupado, mas dificilmente, num primeiro momento, ele aparece querendo. Ele vem muitas vezes com um objetivo, por exemplo, de saber mais sobre o quadro, de ter uma justificativa para um outro. Olha, agora eu já vim ao psiquiatra, eu já vim ao psicólogo, então agora tudo bem, eu posso continuar do mesmo jeito. Não chega com interesse real em se conhecer e mudar. Então, isso precisa ser despertado. Né? E isso leva tempo, precisa haver um desejo por parte dos terapeutas também, porque são pacientes que provocam normalmente uma rejeição grande nos terapeutas menos preparados. Então, precisam ser pessoas que entendem esse comportamento, que conhecem a patologia, para que possam, de uma certa forma, trabalhar. Tem que ser muito bem preparado, né? Porque um psicopata é manipulador também, né? Normalmente é inteligente. O tempo já está acabando, mas eu tenho uma dúvida. A pessoa pode não ter passado por nenhum trauma na infância, ter uma educação normal e mesmo assim desenvolver uma psicopatia? Pode. É menos comum, mas pode sim. Como eu te disse, as causas ainda são muito indefinidas, né? Então, se a gente considerar do ponto de vista neurobiológico, né, não necessariamente uma pessoa que passou por determinadas experiências ruins na sua infância, ela pode ter ali uma disfunção neurobiológica independente daquilo. E essa disfunção representar, então, a personalidade antissocial. Mas aí nós estamos ainda falando de algo de vanguarda, nós ainda não temos essa convicção diagnóstica. Rapidinho, mais uma. Pode considerar um psicopata uma pessoa que pega as coisas sem pedir permissão, que quer comprar tudo que vê, pega dinheiro sem falar com ninguém, não tem medo de nenhuma situação? É muito pouco para a gente fechar o diagnóstico. É um sintoma. Para fecharmos o diagnóstico, ele tem que ter uma série de outros sintomas, Cláudia. E a última pergunta. Uma pessoa assediada por um psicopata se livra dela como?
limite. O que falta para o psicopata é justamente limite, ele não conhece limites. Então, você tem que insistentemente colocar limites nessa pessoa, até, se necessário for, acionando uma autoridade policial, uma autoridade cabível dentro daquele assunto. Ok, deixa eu pegar minha fichinha aqui. Ficamos com vontade demais, né? Queremos conversar mais sobre esse assunto e outros. E aí eu te convido para voltar. Dr. José Eduardo Pereira Nora, psiquiatra, médico psiquiatra e psicoterapeuta, diretor da clínica Prisma. E ele coordena o projeto Pioneiros de Tratamento Intensivo em Hospital para Dependentes Químicos e Portadores de Transtorno Mental Grave. O contato é o www.clinicaprisma.com.br, o telefone 0 operadora 11 2644 9111. Muito obrigada por ter vindo, foi muito bom nosso bate-papo. Até a próxima, viu?